Em um cenário de exílio e solidão, o apóstolo João, um dos discípulos mais próximos de Jesus, se encontrava na ilha de Patmos, um lugar árido e rochoso no mar Egeu. Exilado pelo Império Romano por pregar a palavra de Cristo, ele estava longe de sua comunidade. Mas o que parecia ser uma prisão tornou-se, na verdade, o cenário de uma das visões mais poderosas e misteriosas da história da humanidade. Era o ano de 95 depois de Cristo, e João, já avançado em idade, passava seus dias orando e meditando. Foi em um desses momentos de profunda reflexão que algo extraordinário aconteceu. De repente, uma voz ressoou como o som de uma trombeta clamando-lhe: "O que vês, escreve em um livro e envia às 7 igrejas da Ásia." A voz não era de um ser humano, mas de uma presença divina, indescritível e imponente. Ela ecoava nas profundezas de sua alma, convocando João a testemunhar algo além de sua compreensão. Ao virar-se, João se deparou com uma visão deslumbrante. No centro de seu campo de visão estava um ser resplandecente, o Filho do Homem, como ele o descreveu, vestindo uma túnica longa e com um cinto de ouro. Seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos como chamas de fogo, e suas pés como bronze polido. Em suas mãos, ele segurava 7 estrelas, e diante dele havia 7 lâmpadas de ouro. Essas lâmpadas, mais tarde, seriam identificadas como representações das 7 igrejas para as quais João deveria enviar suas mensagens. João, diante daquela visão divina, ficou assustado, prostrando-se aos pés do ser celestial. Mas o Filho do Homem o tocou e lhe disse: "Não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre." Essas palavras, que ecoam uma profunda autoridade e poder, eram a chave para entender a natureza dessa visão. Além disso, o contexto histórico também é crucial para entender a profundidade dessa revelação. O Império Romano estava em seu auge e a opressão contra os cristãos estava se intensificando. João, assim como outros cristãos da época, vivia sob constante ameaça de perseguição e morte. A mensagem que ele estava prestes a registrar seria, para muitos, um farol de esperança e resistência. Para outros, seria uma mensagem de destruição iminente. De qualquer maneira, o impacto dessa visão seria profundo. Essa primeira visão em Patmos não foi apenas um evento isolado. Foi o ponto de partida para uma jornada espiritual que atravessaria os séculos e mudaria para sempre a compreensão do fim do mundo, da humanidade e do plano divino. E embora João estivesse imerso em um cenário de sofrimento, ele começava a perceber que, através dessa experiência sobrenatural, a verdadeira missão de sua vida estava prestes a ser revelada. Após sua visão inicial, João foi instruído a enviar mensagens específicas às 7 igrejas localizadas na Ásia Menor, atual Turquia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta era mais que uma mensagem, era uma avaliação divina sobre a condição espiritual dessas comunidades, destacando virtudes, denunciando falhas e oferecendo promessas de restauração. A primeira carta foi destinada à igreja de Éfeso, reconhecendo suas boas obras, mas apontando a perda do primeiro amor por Cristo. Em Esmirna, uma igreja perseguida, a mensagem era de encorajamento diante do sofrimento iminente. A igreja de Pérgamo foi elogiada pela fé, mas advertida contra compromissos com a idolatria. Para Tiatira, houve uma aprovação por suas boas obras, mas uma crítica severa à tolerância com falsos ensinamentos. A igreja de Sardes foi repreendida por sua reputação de vida espiritual, enquanto, na verdade, estava morta. Em contraste, Filadélfia recebeu palavras de incentivo, destacando sua fidelidade e paciência.
Por fim, Laodiceia foi denunciada por sua mornidão espiritual, sendo comparada à água que não é nem quente nem fria. Essas mensagens não eram apenas para essas comunidades específicas. Elas representavam problemas e desafios que qualquer igreja enfrentaria ao longo dos tempos. Cada carta terminava com uma promessa: para aqueles que vencessem, haveria recompensas celestiais, desde acesso à árvore da vida até um lugar no trono de Deus. Essas cartas eram um chamado ao arrependimento, à renovação da fé e ao fortalecimento espiritual, preparando as igrejas para os eventos apocalípticos que se seguiriam. Na sequência de sua visão, João foi transportado em espírito ao trono celestial, onde presenciou uma cena majestosa e aterrorizante. O centro dessa visão era um livro, ou rolo, selado com 7 selos, segurado por Deus. Esse livro era um símbolo poderoso. Continha o plano divino para o futuro da humanidade, o destino do mundo e o julgamento final. Mas havia um problema. Ninguém no céu, na terra ou sob a terra era digno de abrir o livro ou sequer olhar para ele. João, ao perceber a gravidade desse silêncio, chorou profundamente. Afinal, o mistério do livro permanecia inacessível, e com ele, o destino do mundo parecia selado para sempre. De repente, a tensão foi quebrada. Um dos anciãos presentes no trono celestial confortou João, dizendo: "Não chores. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." Quando João olhou, ele viu não um leão, mas um cordeiro, como se tivesse sido morto carregando as marcas do sacrifício. Esse cordeiro, que simbolizava Cristo, tomou o livro de Deus e imediatamente o céu irrompeu em cânticos e louvores, reconhecendo-o como digno de desvendar o mistério do livro. Quando o cordeiro começou a abrir os selos, cada um revelou uma cena perturbadora. Os primeiros 4 selos libertaram os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro branco, conquista; o vermelho, guerra; o preto, fome; e o pálido, morte. Cada cavaleiro representava aspectos da destruição e sofrimento humano que precederiam o juízo final. À medida que os selos eram rompidos, o mundo mergulhava em uma sequência de calamidades, simbolizando a fragilidade da civilização diante do juízo divino. O 5º selo revelou as almas dos mártires sob o altar celestial, clamando por justiça. Elas pediam a Deus que julgasse os habitantes da terra e vingasse seu sangue. O 6º selo trouxe perturbações cósmicas. O sol escureceu, a lua tornou-se vermelha como sangue, estrelas caíram do céu e montanhas foram removidas de seus lugares. Esses eventos cósmicos simbolizavam o abalo universal antes do julgamento final. No entanto, o 7º selo não trouxe destruição imediata. Ele abriu um momento de silêncio no céu, como a pausa antes de uma tempestade, enquanto os preparativos para os julgamentos seguintes eram feitos. Esse silêncio marcava a transição para os eventos ainda mais aterradores que seriam revelados pelas trombetas. Na narrativa apocalíptica, João testemunhou o desenrolar do maior confronto da história cósmica, a batalha definitiva entre as forças do bem, lideradas por Deus e seu exército celestial, contra o mal, comandado por Satanás e seus seguidores. Esse conflito épico não é apenas físico, mas espiritual, afetando tanto os céus quanto a terra e envolvendo todas as forças criadas. No centro da visão de João estava o dragão vermelho, descrito como tendo 7 cabeças e 10 chifres, que simboliza Satanás. Ele é apresentado como o adversário principal, determinado a destruir o povo de Deus e frustrar os planos divinos. O dragão aparece perseguindo uma mulher vestida com o sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas, representando Israel ou a Igreja de Cristo.
Quando a mulher dá à luz um filho que governará todas as nações, o dragão tenta devorá-lo, mas o filho é arrebatado ao trono de Deus, simbolizando a ascensão de Cristo. A guerra então se expande para o céu. Miguel e seus anjos batalham contra o dragão e seus aliados. Em uma vitória triunfante, Miguel expulsa Satanás do céu, jogando-o para a terra. Essa queda é acompanhada por um grito celestial. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos foi lançado fora. No entanto, a vitória celestial leva ao início de uma perseguição feroz na terra, pois o dragão sabe que seu tempo é curto. O dragão, furioso com sua derrota, volta-se contra os seguidores de Deus. Ele convoca duas bestas, uma que emerge do mar, simbolizando poderes políticos opressivos, e outra que surge da terra, representando o engano religioso. A primeira besta recebe autoridade e poder do dragão, sendo adorada por muitos na terra, enquanto a segunda promove idolatria, obrigando as pessoas a adorarem a primeira besta, sob ameaça de morte. Juntas, as duas bestas formam um sistema de opressão e engano, destinado a afastar a humanidade de Deus. No entanto, nem tudo está perdido. João também vê os fiéis, aqueles que não se curvam às bestas, sendo marcados pelo selo de Deus. Em contraste com a marca da besta, que simboliza submissão ao sistema maligno, o selo divino representa a proteção espiritual e a lealdade ao reino celestial. Esses fiéis, embora perseguidos, recebem a promessa de vitória final. O capítulo termina com a introdução de um cenário de julgamento. Uma colheita simbólica é realizada separando o trigo, os justos, do joio, os ímpios. Essa separação marca o prelúdio da destruição final das forças do mal, que será detalhada nos capítulos seguintes. O grande conflito mostra que, embora as forças malignas pareçam prevalecer momentaneamente, o controle está nas mãos de Deus, e a vitória do bem é certa. O drama serve como um lembrete de que a fidelidade a Deus é essencial, mesmo em tempos de perseguição e engano. Na visão de João, a queda de Babilônia representa um marco no plano divino do Apocalipse, simbolizando a destruição de um sistema mundial corrompido e rebelde contra Deus. Babilônia, descrita como a grande prostituta, é apresentada em detalhes como uma figura feminina sentada sobre uma besta escarlate. Essa besta, com 7 cabeças e 10 chifres, está coberta de blasfêmias, representando poderes políticos e espirituais corrompidos. A mulher está adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, segurando um cálice de ouro cheio de abominações e impurezas de sua imoralidade. Em sua testa está escrito: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Babilônia não é apenas uma cidade literal, mas um símbolo de sistemas humanos que desafiam a soberania de Deus. A figura representa luxúria, idolatria, opressão e riqueza corrupta. Ela embriaga as nações com o vinho de suas paixões, seduzindo reis e povos a adorar falsos deuses e a se entregar a práticas injustas. A grande prostituta também é responsável pelo sangue de profetas, mártires e santos, tornando-se um símbolo de perseguição religiosa ao longo da história. Na sequência da visão, João vê a besta com seus 10 chifres, reinos ou líderes aliados, voltando-se contra a própria Babilônia. Essa aliança traidora a destrói, queimando-a com fogo, cumprindo a justiça divina. A queda de Babilônia é celebrada nos céus, pois marca o fim da corrupção e a preparação para o reino de Deus. Os anjos clamam: caiu, caiu a grande Babilônia, destacando que suas riquezas e luxos se tornaram pó em um único momento. O capítulo também revela um contraste poderoso. Enquanto Babilônia buscava glória terrena e poder, sua destruição é súbita e completa.
Reis, comerciantes e marinheiros lamentam sua queda, pois todo o sistema econômico e político sustentado por ela entra em colapso. Porém, para os céus e os santos, a queda é motivo de júbilo, pois representa a vitória da justiça e o fim do domínio do mal. A visão de João não terminava com a destruição e o caos. Após a queda de Babilônia e a derrota das forças do mal, João viu algo extraordinário: o surgimento de um novo céu e uma nova terra, onde não haveria mais dor, sofrimento ou morte. A Cidade Santa, a Nova Jerusalém, descia do céu, adornada como uma noiva preparada para seu marido. João descreveu a Nova Jerusalém como uma cidade perfeita, iluminada pela glória de Deus, onde os justos viveriam em paz eterna. O sofrimento do presente era apenas uma sombra, um teste que daria lugar à vitória final. Ele ouviu a voz de Deus proclamando: "Eis que faço novas todas as coisas." O Apocalipse não era apenas um livro de terror e destruição. Ele também continha a promessa de um futuro glorioso, onde o mal seria derrotado e a verdadeira paz reinaria. Chegamos ao fim desta emocionante jornada pelo Apocalipse de João, um dos relatos mais enigmáticos e impactantes das Escrituras. Desde a visão inicial em Patmos até a queda de Babilônia e o prenúncio da vitória divina, vimos como cada elemento das profecias de João carrega uma mensagem poderosa: a luta entre o bem e o mal, o juízo final e a promessa de redenção para os fiéis. É um chamado para refletirmos sobre nossa fé e vivermos de acordo com os valores que perduram eternamente. Se você gostou deste conteúdo e quer acompanhar mais vídeos como este, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Queremos saber sua opinião. Deixe um comentário dizendo o que mais te impressionou sobre o Apocalipse ou compartilhe suas interpretações das visões de João. Sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.